Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Irmãos, eu quero falar aqui, e peço a sua atenção, uma história muito forte que vai mudar a nossa vida hoje. Havia um rei em Jerusalém, um rei em Judá, chamado Acás. Fala comigo, Acás. Esse rei conhecia o Deus de Israel, conhecia Jeová, conhecia os mandamentos, mas esse cara resolveu ser rebelde. E ele instaurou um ambiente de idolatria no meio do seu povo. Ele permitiu que os altares de outros deuses fossem levantados e ele fechou o templo, ele fechou a igreja, irmãos. Ele fechou, sacrificou para esses falsos deuses nos montes, foi infiel ao Deus dos seus pais, ao Deus de Davi, ao Deus de Israel. Ele fechou o altar, irmãos. Ele fechou a igreja e terminou com a adoração, acabou com os sacrifícios para o Senhor. Sabe, o que aconteceu? Israel se tornou uma nação, Israel, Judá, o povo se tornou uma nação envergonhada, cativa, falida, em crise, crise moral, crise espiritual, falência das famílias. Um reino acabado. Conta para o seu irmão, foi porque ele acabou com o altar. Fala assim com o seu irmão, ele ficou longe do altar. Mas um filho dele chamado Ezequias, fala comigo, Ezequias, filho de Acás, começa então a reinar e começa a mudar as coisas. Vamos acompanhar um texto lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 29. Vamos ler primeiramente do versículo 1 ao 7, eu vou fazer algumas pausas aqui. Olha só, tinha Ezequias 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto, correto, direito aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi. Está falando Davi, seu pai, por quê? Está falando porque ele é descendente de Davi. Ele no primeiro ano, no primeiro ano e no primeiro mês, é isso que eu estou lendo ali? O cara começou a reinar, a primeira coisa que ele fez no primeiro mês, vamos supor, assumir em 2025, janeiro eu já vou mudar as coisas. Janeiro eu vou mudar a história do meu país, da minha nação. A primeira coisa que eu tenho que fazer para reinar bem, abrir as portas da igreja. Ele não só abriu, como reparou as portas do templo, as portas da igreja. Versículo 4. E trouxe quem? A igreja tem que ter sacerdote, tem que ter levita. E ele os ajuntou na praça oriental e disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Porque nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram nosso Deus, desviaram o seu rosto da igreja, do tabernáculo do Senhor, e voltaram as costas para o altar. Também fecharam as portas do alpendre, olha só, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, ou seja, as portas do lugar da adoração, as lâmpadas simbolizando a luz que nunca acaba, é a luz divina. Não queimaram incenso, que representa as orações dos santos, nem ofereceram holocausto, sacrifício no santuário ao Deus de Israel. Olha só, depois que eles fizeram tudo isso, quando acabou a adoração, acabou a oferta, acabou a luz, acabou a palavra, acabou tudo. Versículo 8.
veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assovio, ou seja, à vergonha, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Deixa aí. Ei, eu acabei de assumir o reinado. O meu pai errou, ele levou os vossos pais, nossos pais todos erraram, viraram as costas para a igreja, para o altar, para a oração, para a oferta, para a palavra, para a presença de Deus, viraram as costas para Deus. O que aconteceu? Uma nação envergonhada, falida, destruída, perante todas as nações. E aí, ele resolve fazer então uma aliança. No versículo de número 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Versículo 11. Ele então instrui: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servir, e para ser de seus ministros, e para queimardes incensos. Israel virou motivo de chacota, porque se desviou e se afastou do altar. Mas Ezequias, sabe, irmãos, nós olhamos para as pessoas às vezes destruídas lá fora, e nós conseguimos ver a vida dela sendo destruída, mas ela não consegue ver isso. Ela não consegue ver no espelho e ver essa vida destruída, não consegue ver que dia após dia a derrota está chegando, doença, vergonha. Por quê? O Deus com D minúsculo deste século cegou-lhes o entendimento. Eles não conseguem entender o que estão vivendo, muito menos enxergar a palavra de Deus diante deles. Ezequias decidiu mudar essa situação. Fala comigo: o poder da decisão. Você olhou para aquela casa e decidiu que você não vai poder comprar? É isso mesmo, você não vai comprar. Agora você olhou para ela e decidiu: não sei quando, não sei se vai ser essa, mas eu vou ter uma igual ou melhor do que essa. Quando você decide, o mundo lá fora diz assim: quando você decide, o universo conspira a seu favor. Mas nosso fato, no nosso caso, não é o universo que conspira, é Deus que faz o universo conspirar ao nosso favor quando nós decidimos. Quando nós decidimos. É tempo de projeto de vida, é tempo que ele cresça e a gente diminua, e tempo de expansão. Nós temos que decidir hoje tirar os altares da nossa vida que estão afastando a presença de Deus. Altares elevados à ganância ou qualquer outra coisa. Ele decidiu: meu pai fez assim, mas eu não tenho que cometer os erros do meu pai. Não sei como foi a sua família, os seus pais, seus avós, mas você não tem que manter o mesmo ciclo de derrota e de vergonha. Eles são gente boa, você os ama, beleza, mas você não precisa seguir falsos deuses que eles seguiram, ou ser um ateu como algum deles pode ter sido. Você não precisa continuar vendo os altares levantados e satisfeito com isso. Você pode destruir esses altares e elevar agora altares ao Senhor para a sua vida, para os seus filhos, para uma nova história. Mas tudo ia bem quando um rei inimigo chamado Senaqueribe, fala comigo, rei Senaqueribe. Olha só, para você entender a história, eu falei do rei Acás, que errou. Eles eram envergonhados, levados cativos, roubados, assaltados. O texto diz que eles eram tão envergonhados que as mulheres eram levadas escravas e os filhos também. Envergonhados. Mas chega um rei que resolve então colocar o altar de volta, a adoração, a oração, o sacrifício ao Senhor, a palavra viva. Aí um rei chamado Senaqueribe mandou uma carta para o rei Ezequias. Uma carta
de afronta. Fala comigo, carta de afronta. Ele disse: vou destruir você, vou destruir o seu reinado, se prepare porque você vai morrer e eu vou escravizar todos vocês. Eu sei, irmão, que quando você resolveu reconstruir o altar de Deus na sua vida, as ameaças começaram a aparecer. Pastor, o que eu estou fazendo de errado para passar por isso? Não, é porque você está fazendo o certo que você está passando por isso. Não é errado. Só que o rei Ezequias pegou a carta, como sempre, mais uma ameaça. Só que agora não, Senaqueribe, agora tem altar restaurado. Agora vai ser diferente. Você pode ameaçar, você pode dizer que vai destruir, que vai matar, mas agora tem oração, tem adoração, tem palavra, tem sacrifício no altar, tem altar reconstruído, e o Senhor do altar está aqui nessa nação, e aqui não. Olha só, faz assim, ó. Fala assim comigo: a guerra sempre acontece na mente. Ele mandou uma carta primeiro para criar um medo neles, para já enfraquecer o inimigo antes que eles invadissem. Como? No psicológico. Ele atacou a mente dos moradores, tentou atacar a mente dos soldados e a mente do rei Ezequias. Tem pessoas aqui nessa noite passando por uma luta na mente muito forte. Será que vai dar certo? Será que é verdade mesmo? Será que na minha vida alguma coisa vai dar certo? Será que o Senhor está olhando para mim e vai me responder? E o diabo está falando assim: não vai, não perca o seu tempo, para com isso, é a guerra da mente. Mas você vai ter que se levantar nessa noite com ousadia e dizer: aqui tem um altar restaurado, o Espírito Santo reside dentro de mim. O diabo sempre vai levantar alguém para te chamar de derrotado. Sempre vai levantar alguém para dizer: ó, como não deu certo na sua família ou para você, não vai dar certo, desiste. Mas eu estou aqui levantado como servo de Deus, como seu pastor, para dizer: já deu certo, está tudo pronto, está tudo preparado, está tudo pronto e preparado, porque o Senhor está preparando uma grande vitória, um grande caminho. O ano de 2025 vai ser o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Então Ezequias decidiu: agora é diferente, agora tem um altar restaurado nessa nação. E ele então leva a carta de afronta do Senaqueribe e coloca no altar e ora para Deus. Fala com o seu irmão: Deus leu a carta. Senaqueribe preparou 185 mil soldados. Irmão, deixa eu resumir para você. Senaqueribe preparou quase 4 Mineirão cheios de gente para atacar eles. Deus leu a carta, ele mandou um anjo. Quantos anjos? Quantos? Matou todos os 185 mil. 185 mil homens perderam a sua vida de uma só vez com a ação desse anjo. Os filhos do rei Senaqueribe, que escreveu a carta de afronta, deu uma doideira neles, eles pegaram a espada e os dois mataram o próprio pai. Os filhos do rei que afrontou a nação que tinha altar restaurado, ficaram loucos, possessos e pegaram a espada e mataram o próprio pai, o rei Senaqueribe. Você tem vida no altar? Sentir firmeza não. Você tem vida no altar, irmão?
Vou dar um conselho, mas não é para você, não é para quem está lá fora. Não toca na vida de quem tem vida no altar. Não mexe com quem é de oração. Não mexe com quem tem altar restaurado. Não mexe com quem leva a carta para Deus ler. Nos tempos de Elias, profeta Elias, foi a mesma coisa. Uma rainha chamada Jezabel, junto com o rei Acabe, que se desviou por causa da mulher. A mulher era sacerdotisa de Baal e de Azera. Essa mania de ter um deus homem e um deus fêmea sempre foi dos povos pagãos. É o macho e a fêmea, é o Baal e a Azera. Por isso tentaram colocar aqui a adoração a Maria acima até de Jesus. Uma invenção para copiar lá fora a adoração de deuses homens e mulheres. Nós respeitamos Maria. Maria foi a mulher agraciada por Deus, mas ela carregou na barriga dela aquele que ia salvar ela. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, mas não do Cristo. E ela falou: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Quem é mãe de Deus não precisa de salvação de Deus. Ela falou: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Está na Bíblia. Por isso nós respeitamos. Mas Deus é único em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa mulher adoradora de Baal e de Azera, e o próprio rei Acabe, que era um homem que sabia quem era o Deus de Israel, começou então a levantar altares para esses deuses e outros deuses mais. O que aconteceu com Israel? Vergonha. Mas Deus levanta um homem chamado Elias para restaurar o altar. Eu não sei qual é o seu nome, o nome de todo mundo aqui. É até difícil, muito difícil para mim. Cada dia mais difícil. Mas eu posso dizer hoje que você é um Elias restaurando o altar. Na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho. Você é uma restauradora, um restaurador de altar. Essa mulher, olha só, Elias fez um desabafo com o povo, um desafio. Primeiro livro dos Reis, 18, 21. Olha o que ele fala. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é, sigam ele. Porém o povo não respondeu nada. Olha só. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele disse: até quando vocês vão ficar cocheando, acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo, para agradar um, agradar o outro? Vocês têm que vir para a adoração verdadeira, para o Deus de vocês. É o único Deus, Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Até quando vocês vão ficar aí cocheando entre um caminho e outro sem decidir? Vocês têm que restaurar o altar. Eu chamo vocês para comigo restaurar o altar. Vamos restaurar o altar. Mas olha só, Jezabel era uma mulher, mas ela representa um espírito. Por isso, se eu não sei o nome do espírito, ele é denominado na teologia de espírito de Jezabel. Não tem a ver com mulher nem com homem, é um espírito maligno. Tem homem que é carregado desse espírito, tem mulher carregada desse espírito. O que é o espírito de Jezabel? Eu poderia falar uma pregação sobre isso hoje, mas eu vou dar algumas características. É um espírito que quando está na pessoa ela não consegue aceitar a palavra não. É um espírito que se irrita toda vez que o altar é levantado. Irmão, eu tenho que dar uma notícia para você. Se já não levantou na sua família, no meio dos amigos, alguém com o espírito de Jezabel vai se levantar para às vezes sorrateiramente, às vezes direto mesmo, às vezes sorrateiramente tentar destruir o altar da sua vida, te levando para alguns lugares, te dando conselhos errados, ou tentando te desanimar. Porque Jezabel odeia altar restaurado. Mas eu estou vendo Elias aqui hoje, que restaura o altar. E olha só, você sabia que Baal, o Deus que ela adorava, olha só, Baal é o Deus dos trovões, da fertilidade.
Aí Elias, sob a minha ordem, vai parar de chover, não vai cair nem orvalho de madrugada. Quero ver se Baal, Deus dos trovões, se ele manda chuva. Mais de 3 anos sem chuva. E aí, quando teve que voltar, a chuva foi o quê? Ordem de Elias também. Olha só. Quem for o Deus verdadeiro vai responder no altar com fogo. 3 anos e alguns meses, sem chuva e sem orvalho. O que era mais raro naquela época? Fala para mim, irmão. Água. Fala comigo, água. Num lugar que não chove, não tem orvalho, onde tiver água é algo raro. Elias falou o seguinte: coloca o sacrifício no altar. Primeiro ele restaura o altar, coloca o sacrifício e fala: vocês vão buscar agora bastante água. Espera aí, esse cara é doido? Esse cara é um mercenário, é? Está sabendo que nós não temos água, que não chove, a água está cara, é artigo raro, mal se tem água para tomar banho e para beber. Mas eles foram obedecer e trouxeram muita água e jogaram em sacrifício ao Senhor em cima do altar. Resumindo, irmãos, Deus manda fogo que consome o holocausto ou oferta, pega toda aquela água, seca a água, mas logo logo Elias fala para o seu moço: vai lá ver se tem alguma nuvem. Não, não tem nada. Vai lá mais uma vez, não tem nada. A terceira vez, vai lá de novo ver se tem nuvem. Não, não tem nada. Na 7ª vez ele falou assim: olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pequenininha. Tem gente que tem que ver um monte de nuvem negra, fechar o céu para crer que as coisas vão acontecer. Ele só de ver essa pequena falou assim: ó, vai lá e avisa que está vindo chuva em abundância. Quem tem altar restaurado tem certeza da fé, certeza da palavra, certeza que vai vencer. Olha só, primeiro livro dos Reis, 18:33. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. 34. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a 2ª vez, ou seja, mais uma vez derruba a água. E o fizeram a 2ª vez. Disse ainda: fazei-o a 3ª vez. 3 vezes 4 cântaros, dá 12 cântaros lotados de água em cima do bezerro da oferta. Eu quero resumir dizendo: você está preparado para topar de frente com as consequências de você virar as costas para o altar? Você está preparado para ter uma vida com as costas viradas para o altar? Onde o diabo toma a frente, toma a direção da vida da pessoa e leva ela para a vergonha, para a morte, para a doença, para a derrota. Deus está nos chamando essa noite para reafirmar o nosso compromisso no altar. Fala assim comigo: longe do altar, céus fechados. Vamos lá? Longe do altar, céus fechados. Seja sincero, responda para você mesmo. Individualmente cada um, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para o seu relacionamento com o altar? Vou repetir a pergunta: de 0 a 10, qual é o seu nível de compromisso com o altar? Fala com o seu irmão: o altar resolve. Está com problema? O altar resolve. Está doente? O altar resolve. Está vivendo em conflitos familiares? O altar resolve. Está vivendo escravo de algo? O altar resolve. Está debaixo de miséria? O altar resolve. Jesus falou: a oferta não santifica o altar, mas o altar santifica a oferta. O altar é um privilégio que Deus nos dá.
Valorize esse relacionamento. Muitos falam de Deus, mas não falam com Deus, porque a vida está longe do altar. Vou repetir. Eu conheço muita gente que fala de Deus, mas não fala com Deus, porque não tem vida de altar. Da mesma forma que algumas pessoas, elas falam sobre você, porque elas perderam o privilégio de falar com você. Pastor, estão falando de mim, fica feliz. Eles falam de você porque perderam o privilégio de falar com você. Só que Deus não quer que você fique falando dele por aí, sem ao menos falar com ele de verdade. Deus está chamando essa igreja essa noite para terminar esse ano colado no altar, dependendo do altar, abençoado pelo altar, levando unção para sua casa. A pastora Bruna e o pastor Lucas estiveram aqui, eles falaram uma coisa que é verdade, eu estou lembrando agora. Se você respeita a unção desse altar, você leva essa unção para sua casa. Se você crê na cura que vem nesse altar, a cura vai para a sua vida e para a sua casa. O altar vai levar salvação para a sua família. Eu declaro 2025, você vai ver pessoas da sua amizade, da sua família que você nunca viu, tomando santa ceia com você e também tendo vida no altar. É tempo de expansão. É tempo de expansão. Aleluia. Você quer em 2025 ruína ou sucesso? Se fosse para ter sucesso a partir do tom de voz seu aí, não vai ter não. Você quer ruína ou sucesso em 2025? Vai depender da distância que você está vivendo do altar, da posição, dando as costas para ele ou de frente para ele. O altar é lugar de adoração, é lugar de palavra, é lugar de oração, é lugar de sacrifício e oferta, é lugar de fidelidade. O altar não age, ele reage. O céu não age, o céu reage. Pastor, eu estou orando, será que vai resolver? Deixa eu dizer algo para você, irmão. Pedro estava preso lá na cadeia. Oravam por Pedro. A oração não tirou Pedro da cadeia, mas a oração buscou o anjo que tirou Pedro da cadeia. O anjo foi lá por causa das orações da igreja. A igreja não pode parar de orar. Nós precisamos de levantar intercessores de verdade, pessoas que encaram a labuta, a luta da oração. Senaqueribe vai se levantar contra nós, Jezabel vai se levantar contra nós. Só que uma coisa é a seguinte: imagina você, Senaqueribe e Jezabel se levantam contra você e você está de costas para o altar. Graças a Deus você veio aqui essa noite, porque eles vão se levantar, mas você tem vida no altar. O Senhor vai mandar o socorro, o Senhor vai mandar o anjo, o Senhor vai mandar a resposta, o Senhor vai dar a unção, o Senhor vai dar o livramento. Ele é socorro presente no momento da angústia. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Pois os homens maus, quando se levantam contra mim, eles que tropeçam e caem. Hoje meus pés serão colocados sobre uma rocha e a minha cabeça acima da cabeça dos meus inimigos, pois o dia da minha angústia me esconderá no teu pavilhão. O Senhor é Deus poderoso e presente no momento da angústia. Ele é o guarda de Israel que não dorme, não cochila. Ele cuida do seu povo e ele guarda. Aqueles que estão com a vida no altar não vão conhecer o opróbrio, a vergonha, a desgraça e nem a ruína, mas vão andar de vitória em vitória, sempre se levantando depois de cada queda, se fortalecendo depois de cada queda. Aqueles que estão com a vida no altar, eu tenho uma palavra para você: o altar resolve! O altar resolve! Compromisso com o altar tem a ver com palavra de Deus na sua vida, viver a palavra.
oração, jejum. A oração é o incenso, irmão. O incenso, aquela fumaça, é a oração dos santos que chega com cheiro agradável às narinas do Senhor. Os anjos levam, como diz Apocalipse, as orações em cestos. E depois Deus responde com poder. O altar é o lugar de eu dizer, irmãos, o altar é o lugar de eu dizer quem é meu Deus, se é o dinheiro ou se é Deus. Eu quero chamar aqui à frente, nos corredores, só aqueles que querem reafirmar o seu compromisso com o altar nessa noite. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Vem correndo, irmão. Vem correndo para o altar. E a humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Olha só. Vai chegar um tempo de grande expansão. Mas para essa grande expansão depende só de um compromisso com um lugar que aos seus olhos é pequeno. Mas a expansão depende desse lugar pequeno chamado altar. Pastor, mas a palavra de Deus diz que agora eu sou templo do Espírito Santo. O meu coração que é o altar. É verdade. Mas altar não deixou de ser altar porque agora eu tenho um altar no meu coração. Altar é altar. É a ligação do céu com a terra. É o lugar onde o céu se abre e eu tenho resposta. É onde eu entrego a minha carta, dizendo, ó Senhor, olha só o que está acontecendo na minha vida. Olha essa afronta aqui. E Deus lê e fala assim, fica tranquila, fica tranquilo. Eu já li, eu já ouvi a sua oração. Porque você teve a humildade de se colocar em frente ao altar onde a minha palavra é pregada, onde o meu filho é exaltado e adorado e onde eu tenho promessas para você. Irmão, eu não sei como está a sua vida com o altar, mas você sabe. E você vai dizer agora, escancarado para Deus, quais são as afrontas que você está sofrendo, quais são os desafios. E você vai dizer, Senhor, existe uma área do altar que eu não tenho acesso. Eu não estou acessando a oração, Senhor. Eu não estou acessando mais o jejum. Eu parei de acessar a palavra. Eu não acesso o altar com ofertas. Eu não sou fiel dizimista. Apresenta ao Senhor qual é a área do altar que está em falta na tua vida. E enquanto você não vai cantar não, irmão, você vai ouvir a canção aqui, mas você vai orar a Deus agora. Só silêncio por um segundo, todo mundo silêncio. Instrumentos, olha aqui para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não chamei vocês para um ato profético, chamei vocês para um concerto no altar. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Venham, reconstruam o altar comigo e creiam em um só caminho, um só Deus. Porque o sucesso ou a ruína depende da distância que você tem do altar. E se todas as áreas da sua vida estão abertas para o altar, então seja a pessoa mais sincera hoje. Ninguém vai te ouvir, mas o Senhor está ouvindo a todos aqui. E enquanto a música é ministrada, eu vou orar. E você vai entregar a Deus. Qual é o altar que deve ser restaurado na sua vida, na sua família, no seu interior?
Amém? Sabe por que hoje é noite de avivamento? Porque avivamento não é quando você sai daqui muito feliz, não, irmão. É quando você sai até chateado consigo mesmo, sabendo que precisa mudar. O avivamento começa assim. O avivamento vem depois de tragédias, de problemas, de grandes perseguições. Independente do que você está vivendo, deixa eu dizer algo para você. O altar resolve. Então, curva a sua cabeça. Coloque a mão sobre o seu coração e seja sincero e fale com Deus agora. Porque tem muita coisa para acontecer na sua vida que depende dessa noite. Depende dessa atitude, dessa oração. Aleluia, Pai, agora. Como Elias que ergueu o altar. Como Ezequias que restaurou o altar de sua nação. Nação que era envergonhada, escravizada. Nação que era, Senhor, perseguida e derrotada nas batalhas. Agora eu me levanto, Senhor, como teu sacerdote, trazendo a mensagem da restauração dos altares. Agora, Pai, nós queremos restaurar diante de Ti o altar da nossa vida. Senhor, o altar da oração, o altar da palavra, o altar do jejum, o altar da adoração verdadeira. Senhor, restaura a nossa sorte, ó Deus. Entregamos em Tuas mãos as afrontas que temos recebido, os desafios, as ofensas, as acusações, e colocamos diante do Teu altar, Senhor, porque o altar resolve. O Senhor é o Deus desse altar. Não existe adoração para outros deuses. O Senhor é o Deus da nossa vida. Oh, Deus poderoso, entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Restaura, Senhor, o altar que foi destruído, o altar que foi substituído pela idolatria, pela ganância, pelo materialismo, pelo medo, pela falta de fé. E agora, Senhor, deste altar eu levanto as minhas mãos. E agora dou uma ordem a todo espírito imundo, todo espírito maligno que possa ter tido acesso à vida, à mente dessa pessoa que está agora diante desse altar. Eu te repreendo agora, espírito do medo, espírito de morte, de confusão, espírito de discórdia, espírito de miséria. Tem pessoas aqui fazendo aliança no altar, como dizimista, como ofertante fiel na tua casa, como sacrifícios eram levados no altar. Aqui também tem altar para sacrifício. Pai, nesse momento eu declaro um jorrar de bênçãos, céus abertos sobre a vida desse que agora fala contigo, desse que crê, desse que agora confessa, Senhor, os seus momentos de fraqueza, os altares que foram abandonados. Se essa pessoa virou as costas para o altar, agora, Pai, ela está de frente, ela está preparada para refazer o altar na sua vida. Deus, envia anjos ministradores neste lugar, para que toque agora naquele lugar da ferida, naquele lugar da dor, arrancando, Senhor, toda angústia, arrancando todo medo, arrancando o espírito de derrota, este ciclo vicioso de família que vai de pai para filho, filho para filhos, e assim vai passando, agora vai ser quebrado, porque o altar está sendo restaurado. O altar está sendo restaurado na vida da Quadrangular São Joaquim, deste povo que está aqui nessa noite. Cada um aqui foi escolhido a dedo pelo Senhor para estar aqui, para restaurar o altar, restaurar a fé, restaurar a fidelidade, restaurar a seriedade diante de Deus. Aleluia. O Espírito Santo vem sobre nós com poder, com unção dobrada do Espírito, para restaurar essa família, restaurar esses sonhos, restaurar projetos, restaurar na vida daquele que crê um novo tempo de expansão, de vitória, onde Jesus vai crescer de tal maneira que não poderão ver mais a nossa vergonha, não poderão mais ver a nossa derrota, não poderão mais ver a nossa angústia, as nossas lágrimas, porque as lágrimas serão trocadas por lágrimas de alegria, lágrimas de emoção, lágrimas de gratidão e não lágrimas de sofrimento. Chega! O altar resolve, a autoridade do nome de Jesus e na unção do Espírito Santo. Eu agora oro com
teu povo, ligamos a terra, ligamos os céus, na autoridade desse nome, onde há todo poder e autoridade. Assim seja. Fala comigo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu agora renovo a minha proximidade com o altar do Senhor. Em todas as áreas da minha vida, os altares serão restaurados com a ajuda de Deus, na unção do Espírito, com o nosso amigo e nosso Senhor Jesus Cristo. Já deu certo. Fala comigo, já deu certo. Só quem vai seguir de fé em fé, de vitória em vitória, levanta suas mãos, aplauda, que agora é aquele que vive e reina. Aleluia. Aleluia. Agora é o Senhor. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, e darás os teus ouvidos ao meu amor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.